Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como realizar consultas minimamente decentes no SQL. Aqui eu estou usando o MySQL, mas você também pode considerar o SQL Server ou o Postgres, tá? E aqui eu já criei algumas tabelas, aqui nesse canto esquerdo, né? Que é o cliente, itens pedidos, pedidos e produtos, só para a gente ter como exemplo, tá? Como que funciona, resumindo aqui, caso você não saiba, como que funciona a realização de consultas, tá? A gente basicamente tem alguns comandos, tá? Que é o select, o from, tá? Eu vou falar os outros com o tempo, mas como que funciona? O select seria as colunas que a gente quer pegar de uma tabela, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma tabela, né, que é a tabela de clientes, que ele tem o ID do cliente, ele tem o nome, ele tem o e-mail, ele tem cidade, enfim. Então, se a gente quiser pegar, por exemplo, o nome, então a gente vai pegar aqui o nome, por exemplo, né? Então a gente fala que a gente quer essa coluna aqui, tá? E o from seria o nome da tabela, né, que seria a tabela clientes. Então aqui, ó, se a gente for executar, ele vai pegar o nome dos clientes que tem nessa tabela, tá? Só que a gente pode fazer algumas coisas mais personalizadas, tá? Então aqui, se a gente colocar o asterisco, por exemplo, ele vai pegar todas as colunas, então a gente não precisa especificar tudo. Que aqui a gente pode colocar também apelidos para as tabelas. Então, se você quiser, por exemplo, falar que essa tabela aqui, clientes, na verdade, ele vai ser nomeada como CLE, por exemplo, CLE. Se a gente for fazer CLE.nome, a gente está falando para a gente pegar o nome dessa tabela aqui, tá? Então, beleza. Então a gente fez um apelido para essa tabela. Isso aqui vai facilitar muito para quando a gente tiver várias tabelas de junções, enfim, e a gente consegue encurtar essa consulta. Bom, além do select e o from, a gente também tem o where, tá? Que basicamente é um condicionamento que a gente faz em relação à consulta, que a gente quer que seja dentro dessa condição. Então vamos, por exemplo, pensar que a gente quer os IDs dos clientes, as informações dos clientes, em que o ID é maior do que 1. Então a gente só faz aqui, por exemplo, c.cliente ID é maior do que 1. Então, aí ele vai retornar todos os clientes em que o ID é maior do que 1. Tá? Necessariamente a gente precisa consultar o cliente ID aqui no select? Não. Porque, por exemplo, se eu quiser pegar só o nome, ele vai considerar a condição, mas não precisa mostrar necessariamente o ID do cliente, certo? É importante a gente saber uma coisa também, que quando a gente faz uma consulta SQL, ele tem uma ordem de execução, tá? Como que funciona essa ordem? Basicamente, o SQL, ele interpreta primeiro o from, tá? Aí depois tem os joins, que seria que seria as intersecções, mas eu vou mostrar depois, tá? E a gente tem, depois ele executa o where, tá? E depois que ele executa o select, tá? Então, muitas vezes as pessoas focam no select, sendo que na verdade o que mais está impactando a consulta em si é o from ou o where. Porque muitas vezes o where poderia estar de forma mais efetiva ou o from poderia estar de uma forma mais efetiva, tá? Então aqui eu tenho uma outra tabela, tá? Que seria a tabela de pedidos, tá? Que basicamente ele vai ter o ID do pedido e qual foi o cliente que pediu, tá? Então, como que funciona aqui as ligações? A gente pode fazer um inner join, tá? Que seria a da tabela clientes. Eu vou colocar como C, aqui eu vou colocar como P, beleza? Aqui eu vou colocar on c.clientd é igual a p.clientd, tá? Como que funciona isso aqui? Basicamente, a gente vai, nessa tabela pedidos, ela tem uma chave estrangeira, que seria uma chave que interconecta com essa outra tabela, tá? Que seria a tabela de clientes. Então, aqui a gente tem o pedido ID e o cliente ID. Qual que é o ponto aqui? Então, esse pedido aqui foi realizado por esse cliente aqui. Mas como que a gente pode saber o nome desse cliente? A gente pode basicamente fazer aqui para consultar todas as informações do pedido e o nome do cliente, tá? Aqui, ó. E aqui ele já puxa quem que fez o pedido, tá? Bom, caso a gente queira pegar uma consulta em que algum valor seja nulo, tá? Por exemplo, nesse aqui, que a gente vai pegar todos os pedidos e os nomes dos clientes, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar clientes, tá? A gente vai fazer um left join dos pedidos em que p.cliente id seja o mesmo que cliente id, tá? Bom, basicamente a gente vai pegar aqui quais pedidos os clientes fizeram, tá? Mesmo que eles não fizeram nenhum, a gente vai resgatar isso, tá? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, o c.nome, tá? E o p.pedido id.
Então, qual que é o ponto aqui? Aqui nessa consulta, então, ele retornou os pedidos, tá? Quem que fez e os clientes. Por quê? Porque ele retornou Fernanda Alves aqui e ele tá nulo, tá? Porque o LeftJoy, ele tem essa propriedade, que se encontrar alguma coisa, aí você mostra, tá? Se não encontrar nada nessa ligação com o clientes, basicamente você retorna nulo, mas você vai retornar o nome de qualquer maneira, tá? Essa é a lógica do LeftJoy, enquanto o InnerJoin, tá? Ou o join em si, ele só pega os pedidos em que tem registro. Ou seja, como a Fernanda não fez um pedido e ela não se encontra na tabela de pedidos, basicamente ela não vai aparecer. Agora, como a gente colocou um left join aqui, ela vai aparecer mesmo que ela não tenha feito um pedido. Tá, como que a gente pode fazer uma consulta mais decente, tá? A primeira coisa que você precisa entender é você precisa entender o que você quer pesquisar, o que você quer consultar. Para isso, você já consegue fazer um filtro mental do que você quer resgatar, tá? Por exemplo, aqui nessa tabela clientes, a gente tem todas essas colunas. Você precisa primeiramente pensar, pô, será que eu preciso realmente dessa coluna ou se eu não preciso dessa coluna? Então, por exemplo, se eu quiser pegar só o nome, eu não preciso resgatar, por exemplo, o ID, o e-mail, a cidade, o estado, enfim. Porque isso pesa na consulta. Porque são mais colunas que ele vai precisar processar, mais colunas ele vai precisar mostrar. E isso, obviamente, vai custar mais processamento para o computador, tá? Então, se eu quiser pegar só o nome, aí você só pega o nome. Tá? Se você quiser pegar mais informações, aí você passa quais informações você quer. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o que eu preciso resgatar. Outra coisa também é nomeie as colunas, tá? Porque, por exemplo, aqui eu tenho o cliente ID, tá? Aqui eu poderia simplesmente, de vez eu colocar cliente ID, eu poderia colocar como ID. Ou se eu colocasse S, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, como ID teste, por exemplo, ele vai mostrar como ID teste, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que tem 20 tabelas e todas as tabelas têm o nome ID, tá? Se você for consultar dois IDs de duas tabelas diferentes, pode causar uma confusão, que você não sabe qual que é o ID que você quer resgatar, enfim, ou você quer mostrar. Por conta disso, utilize esse S aqui, tá? Que ele faz a nomeação da coluna. Bom, a outra dica que eu também tenho para dar é em relação ao where, tá? Muitas vezes você precisa pensar o que vai entrar na minha consulta e o que não vai entrar na minha consulta, tá? Muitas vezes as pessoas só pensam de uma forma, que é o que vai entrar, ou ao contrário, né? O que não vai entrar. Mas é importante você ter esse pensamento de você entender o que vai aparecer na minha consulta e qual condição não vai aparecer na minha consulta, tá? Então, por exemplo, se eu for colocar aqui cliente ID maior do que 1, o que a gente está falando aqui, tá? É um exemplo muito óbvio, mas qual que é o ponto? Isso aqui faz com que a gente consiga entender que IDs que são 1 ou menor do que 1 não vai entrar aqui. Clientes que têm o ID maior do que 1 vai entrar nessa consulta. Tá, outra informação também em relação à junção, agrupamento de tabelas, tá? Aqui no SQL também a gente tem o group by, tá? O group by basicamente ele é uma junção de uma determinada coluna que vai retornar alguma coisa, tá? Como assim? Então vamos dizer aqui que a gente vai querer que retorne o total gasto dos usuários, tá? E aqui a gente tem a Ana Souza, tá? E ela teve dois pedidos diferentes e a gente quer que some esse valor, tá? Só que aqui a gente tem o Carlos e ele só fez um pedido. Como que a gente pode fazer esse agrupamento, tá? A gente vai pensar em relação a juntar a partir de algum determinado característica. Nesse caso aqui a gente pode fazer por nome ou ID, tá? Eu vou colocar aqui por nome, mas é mais recomendado você fazer por ID. A gente vai fazer c.nome, a gente resgatar o nome, e também pegar o valor total que ela gastou nos pedidos, tá? Aqui eu vou colocar como total. Basicamente, ó, ele vai retornar quanto que cada pessoa gastou, juntando a partir do nome, tá? Aqui eu posso colocar cliente ID também, só para vocês verem. E também funciona, tá? Tá, nessa consulta aqui é a tabela de novo de clientes, tá? E eu coloquei mais uma linha, tá? Que seria o Eduardo, um cliente chamado Eduardo Gomes, tá? Qual que é o ponto aqui? Aqui ele tem a cidade de São Paulo, tá? Ele mora na cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, tá? Se a gente for fazer uma coisa interessante aqui, se a gente for fazer a consulta, né? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, a cidade. Qual que é o ponto? Ele vai repetir a cidade de São Paulo duas vezes, tá? Por quê? Porque ele não faz a diferenciação, porque ele considera a mesma coisa, ele considera
cada linha diferente para cada linha de cliente. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode fazer tanto por group by, tá? C.cidade, que aqui ele vai fazer o agrupamento de cidades, tá? Ou a gente pode utilizar o select distinct, que ele vai fazer uma consulta, que ele vai diferenciar as linhas caso tenha alguma coisa de diferente. Se forem iguais, ele basicamente faz a junção, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é uma questão da ordenação da coluna, tá? Como que funciona aqui? A gente pode fazer um order by aqui, tá? Que a gente basicamente faz uma ordenação dependendo de algum atributo, tá? Então, como você pode ver aqui, ele está por ordem de ID, né? 1, 2, 3, 4. Se eu quiser fazer com que ele faça uma ordem inversa, a gente pode colocar aqui que c.cliente ID de forma decrescente. Então, ele vai fazer a mesma consulta, só que com o ID de forma decrescente, tá? Caso sua consulta seja uma coisa mais complexa e tal, e você quer diferenciar por partes, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar CTs, tá? Que seriam subconsultas ou subtabelas que a gente faz a partir de uma consulta para a gente minimizar uma tabela, tá? Para fazer uma consulta final, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui essa consulta aqui, total para o cliente, tá? A gente coloca o if aqui, tá? E o nome da tabela, CT. A gente vai fazer uma consulta aqui, por exemplo, o ID do cliente, a soma, tá? Valor total, como o total que ele gastou, tá? Na tabela pedidos, isso por aqui, né? E grupar por ID do cliente, que é aquela consulta que eu mostrei agora, né? Que basicamente a gente vai fazer a soma do valor total, tá? A partir dessa consulta aqui, desse CT, a gente pode criar uma consulta a partir dessa consulta aqui, como se isso aqui fosse uma tabela separada, tá? Então, se a gente for fazer aqui c.nome.total, tá? E deixa eu colocar minúsculo aqui, que eu acho que foi o melhor. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o nome do cliente, tá? Eita. E fazer um inner join aqui de total por cliente. Então a gente faz a junção aqui. Então, o que ele vai retornar? Ele basicamente vai retornar o total e o nome do cliente aqui. Cliente ID. Cliente ID. Acho que é mais do que isso. Então aqui, basicamente, a gente fez essa consulta aqui, tá? Então deixa eu fazer isso aqui. Que ele retornou isso aqui. E a partir disso, como se fosse uma tabela à parte, a gente faz essa consulta aqui como se isso aqui fosse uma tabela que a gente criou, tá? Então aqui ele vai retornar o nome e o total.